Alô? Aí. Alô? Aumenta um pouquinho o dela. Alô? Alô? Acho que ainda está um pouco baixo o seu. Alô? Acho que agora foi. Boa tarde a todos. Seguindo aqui a nossa programação do Espaço Maker, hoje a gente recebe a professora Dani Branco, que tem trabalhado justamente com a criação de jogos para a educação. Dani é professora na Universidade Veiga de Almeida, dá aula nos cursos de saúde e trabalha um tema aí que é bastante complexo, né, que é da neurociência a partir de repertórios lúdicos. Ela também tem colaborado conosco na formação dos professores, apresentando esse universo de possibilidades que a gente às vezes fica muito limitado, com as mecânicas de jogos que a gente sempre copia, e aí ela vai abrindo as nossas mentes. Eu mesma já criei jogos a partir de ideias que ela apresentou ali. Então a conversa hoje é um pouco sobre esse trabalho, essa pesquisa também que a Dani tem feito sobre o uso dos jogos na educação. Isso a gente espera que seja inspirador para vocês também. Dani, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Obrigado, Vivi, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Esse é um evento que eu já frequento e que eu já gosto muito. Leitura faz parte da minha vida, assim, num lugar muito carinhoso. E é um orgulho, assim, poder estar dividindo esse espaço com pessoas que eu admiro a beça, como você, como os outros professores que estão aqui comigo. Então eu espero que a gente possa contribuir um pouco aqui nesse espaço e trocar uma ideia sobre esse assunto que me agrada tanto, né? Então, como a Viviane falou, a gente vai trocar uma ideia sobre aumentar o repertório lúdico, ou de que forma que a gente consegue conhecer novas estratégias e acrescentar na nossa vivência, aqui no meu caso em sala de aula, né, mas numa vivência que pode ser dos seus pais com os filhos em casa, né, como que a gente pode inserir o jogo como ferramenta. Só para eu me apresentar um pouco, né, a Vivi já falou, mas eu sou bióloga de formação, minha primeira formação é biologia, e tentando buscar compreender a construção de novos materiais na minha prática diária, eu tentei complementar a minha formação, então eu fui buscar a formação em design gráfico na Universidade Veiga de Almeida, que é uma universidade que eu sou professora, e também a formação em pedagogia. Eu já tinha licenciatura em biologia, eu achei que mergulhar mais nesse universo da educação ia me dar embasamento, né? Então, quando eu falo, na minha cabeça faz muito sentido a biologia, o design gráfico e a pedagogia, né? Muita gente acha estranho, mas eu acho que essa mistura forma, assim, muito da base do que eu estou gostando de construir, do que eu estou gostando de estudar. E é isso que eu vou compartilhar um pouco com você. Eu tenho como projeto, que eu digo que é um projeto de vida, né? Uma iniciativa de divulgação científica que chama Projetando Neurociência, que é um site e também é uma proposta de produção de material que tenta discutir a neurociência pensando na aprendizagem, né? A gente está em sala de aula, muitas vezes com uma quantidade grande de alunos que tem um entendimento diverso ali de como que aquela estratégia deveria funcionar, né? A gente tentando fugir um pouco de uma aula que é só teórica, tentando acrescentar outras ferramentas, de que forma que a gente consegue, né? Então aqui eu tento disponibilizar no material em colaboração com outros alunos e outros professores de áreas diferentes, material em áudio, material em formato de mapas mentais, mapas conceituais, materiais em formato de jogos, que a gente possa discutir os conteúdos de uma maneira mais leve, né? Então, para quem quiser conhecer o site, conhecer a página do Instagram, eu vou ficar feliz de ter um feedback, né, desse material. Então, quando a gente fala de usar jogos, né, ou de pensar em jogos na educação, a primeira coisa que eu acho interessante de trazer é que a gente sempre pensa em jogos para usar com crianças. E é uma ferramenta que é muito interessante, eu tento inserir no contato que eu tenho com crianças a estratégia e a ferramenta dos jogos, que eu acho que é muito interessante. Mas não são só as crianças que jogam.
Eu faço parte de um grupo de professores que trabalha com jogos, que entende o jogo como uma ferramenta interessante para trabalhar, inclusive com adultos. E a gente tem um grupo também de professores que se encontram eventualmente para jogar, porque a gente acha que é uma estratégia que o divertimento também traz a partir daquela vivência, né? Então eu trouxe alguns dados que são dados baseados em uma referência que é anterior à pandemia, então eu acho que esse percentual já deve ter mudado bastante, mas que dá uma ideia pra gente que não são só crianças que jogam. Então tem aqui um percentual de 69% dos chefes de família jogam videogame, 97% dos jovens jogam no computador e também videogame, 40% dos jogadores são mulheres, que é também um estigma de pensar que só os homens jogam, né? Principalmente quando a gente fala de videogame ou de jogo digital. 1 em cada 4 jogadores tem mais de 50 anos, a idade média dos jogadores é de 35 anos e eles jogam há pelo menos 12 anos, e que a maioria dos jogadores não tem intenção de parar, né? Não acha que é necessário ou que não está atrapalhando a rotina. Então como que a gente pode usar isso a nosso favor, né? Principalmente a gente trabalhando com educação. Então a minha visão é um pouco do que eu tenho produzido para adultos, mas que a gente pode pensar aqui para outras idades também. E eu trouxe aqui a ideia de o anterior à pandemia, justamente porque eu acredito que durante a pandemia, tanto o hobby de jogar, a gente isolado em casa, né, de jogar no computador como uma forma de interação com outras pessoas que estão mais distantes, mas também o hobby de jogos de tabuleiro e de jogos de carta aumentou bastante a venda desse material durante a pandemia. Então, se a gente for pensar numa definição clássica de jogo, eu trouxe uma definição do Huizinga, que é um autor importante para quem estuda jogos, e ele tem um livro de 1938 em que ele já entendia o jogo como parte da cultura, que eu acho que é uma visão interessante da gente pensar o jogo. Então ele vai falar que o jogo é uma atividade voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. Então a pessoa que joga, ela decide jogar, a gente decide se encontrar naquele momento, num intervalo de tempo determinado para realizar aquela atividade. Então ela, por princípio, deve ser voluntária, o que acaba que complica um pouco a nossa vida em sala de aula, porque se a gente está fazendo uma proposta, a gente gostaria que eles jogassem, mas tentando manter a ideia de que deveria ser uma atividade voluntária, então tentar não forçar essa atividade como uma ferramenta, né? Limites de espaço e tempo, então você vive o que aquele jogo te propõe dentro daquele intervalo de tempo. Então se aquele jogo dura 50 minutos, durante 50 minutos você faz um acordo com as outras pessoas que estão jogando de que a gente vai respeitar aquelas regras. Se uma pessoa decide que não vai respeitar aquela regra, o jogo não faz sentido. Então a gente entra num acordo. Essa é uma discussão também interessante para quando a gente está trabalhando a comunicação entre os indivíduos, né? A gente formalmente decide que a gente vai respeitar aquelas regras. Livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, ou seja, a gente vai jogar e a gente não está criando nada a partir dali. A gente está jogando por jogar, para vivenciar aquela experiência. Acompanhado de um sentimento de tensão e alegria, em alguns jogos que o sentimento de tensão é enorme, de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. E tem uma outra definição que eu gosto muito de um livro mais recente, que chama Realidade em Jogo, que fala que dedicar-se a um jogo é a tentativa voluntária de superar obstáculos desnecessários. Ou seja, sua vida estava indo muito bem, você resolveu que você precisa salvar a princesa que está presa num castelo. Então você arrumou um obstáculo ali e você vai precisar gastar 2 horas e uma série de estratégias para conseguir realizar aquele desafio que você estava vivendo muito bem antes sem ele. E como que a gente vê as pessoas em volta daquele desafio motivadas para conseguir resolver aquilo.
Então, como que aquela motivação não poderia ser usada a nosso favor, né? Como que aquela motivação em busca daquele desafio não pode ser um desafio voltado para a educação? Então, como que a gente pode fazer essa ponte? Então, a estratégia do jogo ajuda a simular a realidade, sem prejuízo ou penalidade na vida do jogador. Isso significa que, enquanto ele está jogando, ele pode viver a construção de uma empresa, por exemplo, como que ele vai construir aquela empresa, qual o financiamento que ele vai conseguir, o que ele precisa de funcionários, quais que são as regras que ele precisa cumprir, sem necessariamente estar investindo o dinheiro dele, sem necessariamente ele estar onerando, contratando pessoas, demitindo pessoas. O que ele pode viver dentro daquele ambiente simulado que ele possa aprender para aplicar na vida real. Tem um exemplo disso que eu acho muito interessante para trazer. Eu não sei se vocês já viram um vídeo, se eu não me engano ele é francês, muito curto, simulando um jogo de banco imobiliário com crianças. Então as crianças jogando banco imobiliário, e aí um mediador, as crianças são de etnias diferentes, e meninos, meninas, e ele vai discutindo que as regras são as regras que ele quer do banco imobiliário. E as regras são injustas de propósito. Então ele vai discutindo com as crianças. Você está passando por essa propriedade, já que você é menina, você só recebe metade do valor que essa propriedade vale. E aí a menina olha para o lado e fala, por quê? E aí o menino olha para o lado e fala, por quê? Ah, porque a regra é assim. E aí esse menino, por conta da etnia dele, ele não pode comprar territórios nesse local que é muito valorizado. E por que ele não pode comprar? E aí aquele outro menino que é negro, ele vai para a prisão no tabuleiro 10 vezes mais do que os outros meninos, do que as outras meninas. E aí em 10 minutos, 5 minutos de vídeo, uma tensão que se cria entre as crianças de uma revolta, porque o princípio do jogo é que as regras são iguais para todo mundo. Só que na vida as regras não são iguais para todo mundo, né? E como que você pode, de forma muito rápida e sem nenhum sofrimento associado da vida daquelas crianças, tentar explicar um conceito que é tão difícil, né? Desenvolver pensamento crítico, né, a partir desse olhar. Porque a partir dessa indignação com as desigualdades, dá para trabalhar um monte de questões aí, né? E é como se eles estivessem vivendo na pele o que poderia ser uma experiência da vida real, mas na verdade ele está ali num ambiente seguro, né? Que ele pode ter um suporte. É muito interessante, a gente vai ver. Então é sobre isso, né? Sobre essas possibilidades da gente trazer. É sobre isso. É você ali naquele espaço determinado com uma proteção com aquele indivíduo, né? Você dando um suporte, você discutir temas e fazer ele vivenciar temas, né? Eu fiquei pensando no comitê de ética, né? Como que foi a discussão desse... Mas eu acho que também foi tão importante ali que é uma discussão que vale a pena. É a reflexão, né? E nesse caso que você está falando, o professor não precisa criar um jogo novo, inventar nada disso. Pensa numa dinâmica diferente, né? Uma mecânica diferente para usar um jogo já existente. Dani, como é que a gente pode fazer isso? Assim? Porque você pega um jogo imobiliário e vai criar outras regras para ele. Como é que o professor pode pensar nessas possibilidades? De onde ele pode beber de fontes para poder pensar em como que funciona? Porque pensar numa mecânica de jogos, se você não pensar bem redondinho, no final as coisas desandam, né? Porque é vivo, né? E aí o aluno começa a perguntar, você não pensou sobre aquilo. Como é que você faz para fazer essas costuras? A gente traz muito a ideia do repertório lúdico. A gente, quando fala de jogos, a gente fica pensando muito na vivência que a gente tem com jogos, né? E muitas vezes os exemplos que a gente tem são muito restritos. Então a gente pensa em jogos, eu penso no banco imobiliário, eu penso no War, no Imagem e Ação, do Perfil, que são jogos interessantes, ou a gente pensa nos jogos que são clássicos, né? Do xadrez, do jogo de carta, do jogo de dama. Mas hoje em dia a gente tem uma quantidade muito grande de jogos novos, com mecânicas modernas, que não dependem de sorte, tanto que você consegue usar a estratégia, que você não elimina um jogador numa primeira jogada. Imagina, se é um jogador que tem azar, joga um dado ali, é eliminado da partida e tem que ficar 2 horas olhando
todo mundo em volta jogando, se divertindo, enquanto ele não pode. Então são jogos que você consegue interagir durante o jogo mais, que um jogador na vez dele consegue interagir com os outros. Então eu sempre acho que a ideia é aumentar o repertório lúdico, conhecer o máximo de jogos, para você conseguir ter ideias, né? Os jogos com mecânicas que você consegue, essa mecânica daquele jogo pode ser interessante para eu trabalhar um conteúdo. Então você pensa naquela mecânica, você junta com a mecânica de um outro jogo, com um assunto que te interessa, e você consegue construir um material. Então a minha ideia é tentar pensar nisso, né? Então o que eu tenho feito é trazer esses jogos para que outros professores conheçam essas mecânicas, sejam apresentados a maneiras diferentes de ver, para que a gente consiga abrir a criatividade e ter ferramentas, né? Enquanto a gente só está pensando num jogo de trilha, a gente só conseguiria criar um jogo parecido. Aproveitando que a gente está falando de mecânica de jogos, o que é mecânica de jogos, né? Quer explicar pra gente? Então essa é uma ideia interessante, né? Da gente pensar que cada jogo tem a sua mecânica. Então se a gente for pensar no jogo do Imagem e Ação, né? Que é um jogo conhecido, você precisa comprar uma carta e a mecânica de jogo é que você precisa deduzir a informação que tem na carta a partir do desenho de outras pessoas. Então essa é uma mecânica de dedução. Eu posso ter outros jogos que eu preciso colecionar itens para conseguir ganhar. Então é um jogo que tem uma mecânica de coleção de itens. Eu tenho mecânicas de posicionamento secreto. Eu tenho uma identidade dentro do jogo que ninguém conhece. Então durante aquela estratégia do jogo eu preciso, de forma secreta, criar e ganhar itens ali dentro daquela dinâmica sem que ninguém perceba que eu tenho aquela identidade. Jogos como Detetive, que você precisa encontrar a resolução de um desafio. Então cada mecânica tem seu leque de possibilidades. Existem jogos que reúnem 10 mecânicas e tem jogos que reúnem uma, duas mecânicas, mas que são mecânicas tão interessantes que você consegue, a partir delas, criar, né? Eu acho que eu já tive a oportunidade de participar de algumas oficinas com a professora Dani, sendo apresentada para mecânicas que eu nunca tinha visto, porque não tinha jogado. Então, por isso que, quando ela diz o repertório, é justamente isso. O professor que quer trabalhar com jogos, ele tem que ter um repertório lúdico, ele tem que jogar. Se você não joga, como é que você vai saber como criar um jogo, como engajar ou como adaptar, né? Porque muitas vezes é adaptar ou aplicar um jogo com uma mecânica diferente para a proposta que você quer. Então, vamos jogar, né? Para poder crescer esse repertório, e como o Dani falou, tem cada vez mais possibilidades. A gente tem hoje bar, restaurantes que tem jogos ali para você poder usar, né? Você lancha ali, enquanto isso vai pegando na prateleira. Aqui no Rio tem alguns, na São Paulo tem mais, mas a gente tem alguns aqui no Rio. Muito, A gente foi em um, né? E aí a gente pensa, é complicado a gente falar, né? A gente precisa conhecer os jogos para conseguir criar. Mas infelizmente a gente tem um custo, né, para isso. E será que a gente teria como adquirir essa quantidade de jogos só para conhecer, para saber se ele é útil? Então a gente também tem estratégias, né? A gente tem vários locais que oferecem, né? São bares, restaurantes ou eventos de jogos que oferecem o seu acervo. Você senta, você às vezes paga uma taxa, R$5, R$10, e você consegue pegar o jogo na mesa e conhecer. Ou você tem vários canais no YouTube de pessoas que fazem gameplays, que jogam e filmam os jogos, e você consegue ver a mecânica. Então você já conhece se aquele jogo pode ser interessante ou não sem comprar. E aí você consegue adquirir os jogos que te interessam mais. E uma estratégia que eu tenho achado bem bacana das próprias editoras de jogos é de já criar materiais no próprio site indicando quais são as competências que aquele jogo trabalha. Então a Devir, a Galápagos, a Paper Games, que são grandes editoras de jogos, já tem materiais. A Devir tem um projeto que chama Devir Escolas, que eles vão até as escolas levando os jogos e para aumentar o hobby, né? E a ideia de como que esses jogos mudaram, de como que eles são interessantes. Então você já consegue pegar tal jogo, eu desenvolvo habilidade matemática, eu desenvolvo estratégias de linguagem, um jogo que é vendido para divertir, né? Não necessariamente para educar. Então a gente tem uma separação que ainda é muito grande do jogo que é usado para educação, ele é um jogo chato.
Então a ideia de como que a gente pode aprender com os jogos que são para serem divertidos, e eles são divertidos porque eles precisam vender, a editora quer que ele seja vendido, e o que que eu posso usar desse conhecimento para aplicar na educação, né? Então, o que que os jogos de divertimento têm que os jogos de educação não têm? Tem uma referência, tem um livro que é exatamente esse título, né? O que a gente pode aprender tanto do design do jogo, né? Ele ter uma cara mais bacana, ou dele, de fato, ter uma estratégia interessante. Mas é muito difícil você exigir do professor se ele não tem esse repertório lúdico, né? Então, de como que a gente pode... Parte da formação dos professores para eles aplicarem seria eles terem esse momento, né, de conhecer, de se conectar, de jogar. Jogar também é um aprendizado nesse sentido, né? De conseguir fortalecer isso. E a percepção, porque, como você falou, muitos dos jogos que são utilizados na educação, o professor às vezes pensou, mas muito com a cara mais de um exercício em sala de aula, mas só, né, usando outra ferramenta, do que de fato, né, pensar a partir do jogo, pensa a partir do conteúdo, e tem que ser o contrário, tem que ser o jogo, e aí, claro, que faça sentido. Como é que a gente costura isso? Acho que são estratégias, né? Eu acho que a gente pode tanto usar o jogo como uma revisão, acho que também é uma estratégia, né? Então você tem que ter o conhecimento, o pré-requisito é que você tenha o conhecimento para você conseguir jogar. Eu acho que é uma estratégia. Mas eu acho que também é mais interessante e é mais difícil de pensar como você pode aprender enquanto você joga, né? Então eu desenvolvi um jogo com os alunos, uma estratégia de divulgação científica que a gente queria aplicar em espaços de educação não formal e que discutisse um assunto da área da saúde que é muito complexo, que é o câncer. Então uma aluna estava trabalhando num laboratório de pesquisa, trabalhando com o câncer, e ela queria, fazendo a licenciatura dela na biologia, criar uma estratégia de divulgação. Então a gente criou um jogo com uma mecânica dessa de você não dizer qual é, se você é a pessoa culpada ou se você era o inocente da história, e que com as características você conseguisse entender quais fatores seriam interessantes para a saúde e quais fatores não seriam, né, durante o jogar, né? Então, enquanto as pessoas iam jogando, elas iam aprendendo aquele conteúdo. Então é o que eu acho que é mais rico, né? Porque aí você consegue aplicar em diferentes públicos. É difícil quando você tem um assunto muito específico. Então eu tenho um jogo aqui de anatomia que é difícil você, sem o conhecimento prévio, conseguir pegar aquele conteúdo. Mas enquanto você repete, vai jogando várias vezes, a ideia é que aquele conteúdo vai aparecendo mais fácil. Pode ser usado também para contextualização, né? Por exemplo, esse jogo aqui, o Timeline, eu joguei com a Dani na oficina dela e falei, opa, né? Quero criar o meu lá para um projeto específico, mas eu apliquei com alunos da disciplina de qualidade. Ela, pô, como assim? Porque é um jogo em que eles têm que adivinhar e posicionar lá na timeline, né, na posição certa, o que foi inventado antes do outro, e a partir daí a gente discutiu as revoluções industriais, quais eram, né, os adventos da humanidade que possibilitavam cada uma daquelas coisas, como é que as tecnologias vêm vindo. Aí eu criei umas cartinhas adicionais para botar realidade virtual, umas coisas mais novas, né, que ali não tem. Mas para no celular. Porque e aí a gente consegue acrescentar, né? Mas como é que, dependendo de como você faz a dinâmica, você pode provocar, porque você desperta a curiosidade, o aluno fala, o quê? Isso aí já tinha antes de Cristo, como assim, né? Ou então não tem a menor ideia, vai chutar, e depois então isso gera neles. E me surpreenderam, eram alunos de ensino médio, sabiam mais que eu, inclusive, nessas invenções, e aí as referências que eles traziam. Uma era, acho que quando foi inventado o sanduíche, sei lá, né? E aí o garoto disse, eu sei que é antes disso porque eu vi um filme, sei lá, da Grécia, sei lá o quê, e aí tinha alguém comendo sanduíche. Aí eles têm a referência do livro, do filme, da série, e faz essas conexões. Olha que legal. E isso também possibilita que a gente provoque eles, né, a entender que também esse consumo da cultura também é aprendizado, né? O que mais você viu lá? O que mais que tinha? Não lembro se era o sanduíche, mas era alguma coisa. Tem umas cartas muito interessantes, a invenção do cereal, da calça jeans. Né? Então, aí eu conectei assim, porque eu queria falar das revoluções industriais e como é que, né, elas e as guerras trazem possibilidade da gente trazer novas tecnologias e novos eventos. E aí, primeiro a gente jogou e depois, a partir disso, né, ia fazendo esses debates. Então, por quê? Porque Dani me apresentou esse jogo, eu tinha o repertório lúdico para poder trazer para dentro da minha aula. Olha só a importância.
E o que é bacana desses jogos modernos, assim, né, é que boa parte deles vem numa caixinha muito pequenininha e tem um custo mais acessível, né? Então, você tem jogos robustos, de temáticas do Senhor dos Anéis, e temáticas que você vai pagar R$500 num jogo só se você gosta muito daquele assunto. E você tem um jogo desse que custa R$40, R$50, que você consegue adquirir se você achar que ele é útil, né, que ele é interessante para a tua vivência. Então esses são alguns exemplos de jogos que são rápidos, e o que eu acho interessante são jogos que você consegue jogar com muitas pessoas, pensando numa sala de aula, né? Então esse jogo do Timeline, que é formar uma linha do tempo, você tem que colocar uma carta antes ou depois de algum evento. Então você fala, eu não vou decorar aquela data, mas eu tenho que ter um pensamento lógico ali de se aconteceu antes ou depois daquele evento que já está na mesa. Então você tem o Bandido, que é um jogo de estratégia, que você tem que evitar que o bandido fuja da cadeia. E aí todo mundo joga junto. Então é um tipo de jogo que eu também acho muito interessante, que é um jogo colaborativo. Então a gente vem pensando sempre em jogos que você compete e que você briga, e que necessariamente competição não é uma coisa ruim, mas às vezes não é o sentimento para aquela turma que você quer estimular. Então ali o jogo você tá todo mundo junto contra o tabuleiro. E aí na época do Covid, a própria editora lançou uma variação do Bandido, que é o Covid. Então ao invés de você impedir que o bandido escape da cadeia, você tem que impedir que o vírus se espalhe. E aí durante o jogo você impede lavando a mão, indo no médico, não saindo de casa. Então como que você pega aquela mecânica, que era uma mecânica simples de formar caminhos, e você consegue adaptar, né, para uma... Um jogo colaborativo que é muito famoso é o Pandemic, né? Eu joguei uma vez, é bem complexo ali de você conseguir. E é muito versão do War, mas... É uma versão do War, né? Mas para conter a doença. E eu fiquei muito curiosa, porque se fala pouco sobre jogo colaborativo, né? Você pensa em jogo, pensa logo em competir. E eu acho que para muitos contextos de sala de aula, o colaborativo faz muito mais sentido. Só que para você pensar essa dinâmica, eu acho que ainda pra gente sai mais da zona de conforto, porque a vida toda a gente jogou com jogos competitivos. Então a gente tem que pensar bem como é que eles colaboram para não cair naquela de só alguém fazer os outros ficarem ali meio, né, passivos. Mas às vezes mesmo o colaborativo, ele tem a vez do jogador. Então a vez do jogador, que é a coisa que é interessante no jogo, né? Ele só acontece se aquela pessoa decide jogar. Se aquela pessoa decide que ela vai jogar, ela está de forma proativa, trabalhando em prol daquele desafio. Enquanto você está em sala, né, enquanto está só o professor falando, o aluno não está só passivamente ali sentado, né? Então o jogo tem essa questão do ser ativo que me interessa muito, de se posicionar. Eu trouxe aqui uns outros exemplos também de jogos vendidos como jogos de divertimento, mas que tem temáticas educacionais, para a gente ver que as pessoas entendem que isso vende também, né? Tem muito dentro da temática biológica, é o que eu mais vejo, mas tem muita coisa de história, esse do Brasil, o Viral, que é um jogo com a temática de vírus, de biologia, que o tabuleiro é lindo, que é o corpo humano, jogo sobre aves, sobre paleontologia, tabela periódica, fotossíntese. O Arquimedes é um jogo muito simples de matemática. Eu trouxe até alguns desses jogos depois para colocar ali na mesa, para quem quiser conhecer, né? São jogos rápidos de ensinar e que são interessantes da gente ver, né? Como que eles são feitos. Acho que acabar o nosso bate-papo, a gente ocupa uma mesa ali com os jogos, né? Aquela ali da pontinha, tá? Para vocês verem, né? Poderem ter essa oportunidade de manusear. Dani, então você tem estudado nessas dinâmicas, esse potencial com esse olhar, né, da aplicação da educação, conceitualmente também se aprofundando, né? Porque Dani também, né, trabalha com neurociência, então eu acho que, né, acaba havendo uma conexão também da forma como a gente aprende e desse potencial. Acho que daí também te desperta essa curiosidade. E você também criou jogos aqui, né, para poder, dentro do projeto, né, projetando neurociência. Quer mostrar um pouco aqui pra gente? Falar um pouco sobre isso? Quero, até botei aqui as imagens, só para dar uma indicação de site. Eu falei que a gente podia consultar os jogos, consultar as mecânicas. Tem um site que é muito legal, que chama Ludopédia, que você clica ali na lista de mecânica, você vê todos os jogos que estão cadastrados, que tem aquela mecânica.
e você consegue assistir um vídeo sobre o jogo, saber os componentes, muitas vezes baixar o arquivo de regras. Então, se você vai criar o seu jogo, você vê que você quer olhar que modelo que existe de regras do jogo. Então, eu acho que é um site bacana para consultar. Coloquei um exemplo, que é o Histórias do Pescador, que é um jogo muito legal que eu acho interessante. Então, e só para apresentar, então eu tenho 3 jogos que eu criei pensando na minha dinâmica do dia a dia, de assuntos que eu queria trabalhar. Esse é um que chama Expresso Anatomia. A minha ideia era de conseguir trabalhar o conceito de órgãos que fazem parte de um sistema. Então eu ministro para a disciplina de Fisiologia e eu preciso, a cada módulo, falar sobre um sistema. Então conhecer os sistemas, a informação que vem lá da anatomia, me interessa como base. Então de que forma que eu posso fazer isso, né? Então a gente tem algumas cartas e esse é um jogo que eu preciso gerenciar à mão, as cartas que eu tenho na mão, e ir trocando com os companheiros de jogo para eu conseguir formar um sistema. Então eu tenho que ter 5 cartas daquele mesmo sistema. Então a primeira vez que eu fiz o jogo, as cartas daqueles sistemas estão exatamente como estão aqui, né? Cada uma tinha uma cor. E aí os alunos acharam muito difícil, porque ele é um jogo muito rápido. Então ele tem que ir trocando as cartas e não tem escrito o que é sistema nervoso, o que é sistema endócrino. Ele precisa saber. Então, a partir da vivência, que essa também é a forma que a gente entende se aquele jogo está funcionando, né? A partir da vivência dele sendo jogado, eu entendi que eu podia fazer uma versão dele em que os sistemas têm a mesma cor. Então o sistema nervoso todo tem uma cor, o sistema digestório todo tem uma cor. Então eu posso começar com uma versão mais fácil e depois que eles já tiverem com conhecimento mais afinado, eu trocar para uma outra versão. Então essa seria uma estratégia. Eu tenho um jogo que eu peço para eles desenharem, que é uma loucura na vida deles, assim. Eu aproveito uma aula prática de neurociência no laboratório, que a gente tem o quadro, e eu quero trabalhar os conceitos de neurociência com a ideia do criar as estruturas, né? Então, eles também são criativos na hora de usar aquele nome para não necessariamente desenhar a estrutura, mas desenhar alguma palavra parecida, e eles conseguem se entender e lembram daquilo, né? Então, a gente tem uma carta, por exemplo, que é de uma meninge, que é um revestimento que a gente tem do sistema nervoso, que chama aracnoide. E aí eles desenham uma aranha, e aí ali eles já lembram da estrutura, já lembram da posição, e aí me ajuda na dinâmica, né? Então, esse é uma das estratégias. E tem um outro jogo aqui que é um jogo de anatomia. Então eu estou trabalhando ali conceitos sobre ossos, sobre músculos, sobre articulações. Então essa é uma disciplina básica para vários cursos da área da saúde, e eu queria, durante uma aula prática, ter uma estratégia para rever aquele conteúdo. Então cada aluno consegue ir conquistando as cartas. Eu consigo fazer com uma turma grande, porque eles vão lendo, cada um alterna na hora de ler. E eu fui criando, junto com os conteúdos que seriam mais decorados da anatomia, eu criei várias cartas de personagem. Eu botei uma capa, né? Fiz uma maneira mais lúdica, que se ele tira aquele personagem, ele precisa ler um pouco da história da anatomia, e aquele personagem dá um tipo de vantagem para ele no jogo, né? Então, para que junto com decorar só os acidentes ósseos, ele também entenda um pouco da história daquele conhecimento, né? Então eu acho que nessa linha os jogos podem me ajudar naquele dia a dia, né? E pensar a partir deles outras ferramentas que acrescentem, né? Eu acho que ele não substitui a aula, ele não substitui o laboratório, mas ele acrescenta como uma ferramenta. Legal, Dani. Bom, vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer uma pergunta aqui? Dani, como é que a gente faz para adaptar o tempo de aula? Porque você tem normalmente o quê? 50, 60 minutos por aí, e alguns jogos demandam mais tempo. Que recomendação você dá? A gente poderia fazer tipo uma sequência didática? O jogo pode começar numa aula e terminar na semana seguinte?
ou algo do tipo? É possível isso sem perder o prazer do jogo? Ou tem que definir naquele tempo especificamente? Obrigada, Kátia. Então, eu acho que esse é um pensamento que a gente precisa ter, né? É interessante planejar com eles, se possível, com antecedência. Então, se for uma regra mais complicada, tentar já enviar a regra antes, já discutir com eles antes como que vai ser a atividade, para no dia a gente conseguir aproveitar o máximo do tempo, né? Eu sempre acho que é interessante não deixar eles sem a discussão final, porque a discussão final é o que amarra a ideia que a gente está trazendo, né? Então, se possível, tentar pensar ou em etapas ou fases de um jogo, que aí você consiga, se o tempo for restrito, trabalhar um pouquinho numa aula, um pouquinho na outra, mas que fique sempre esse tempo para amarrar com eles, né? Para discutir com eles o que foi vivenciado ali, né? Ou pensar em jogos que você não precise necessariamente da mediação do professor, que o jogo mesmo eles consigam em outros espaços vivenciar, né, aquela experiência, e aí ele possa usar um tempo a mais para isso. Como, né, em qualquer aula que é recomendado que o aluno entenda o que está acontecendo e por que está acontecendo, né? Então, uma pergunta interessante a partir disso. A resistência de alguns alunos, porque tem aluno que não quer jogar, não gosta de jogar, não sei jogar, não vou jogar. Como é que a gente faz, né, nessas situações? Como é que você consegue envolvê-los? Porque a Dani mostrou que o conceito de jogos, né, e uma das premissas é que é voluntário. Mas, ao mesmo tempo, ele está na aula e ele tem que participar. Então, até onde, né, para o professor mediar isso? Como é que você sugere? Eu acho que a gente tem que... Enquanto a gente está falando da ideia, tentar de alguma forma fazer com que eles entendam que aquela vai ser uma vivência interessante, mas sem expor a pessoa, né? Então eu acho que uma estratégia que pode ser bacana é você tentar formar equipes no primeiro momento. Então ele não fica jogando sozinho, ele pode jogar em dupla ou jogar com alguma outra pessoa que ele confia, até que ele se sinta à vontade para expor, né? Porque sem dúvida a gente acaba... durante a aula tem sempre aquele que fala mais, aquele que gosta de se colocar mais, e o jogo é essa oportunidade, né, da pessoa que não está acostumada a se posicionar, ter um momento em que a opinião dela, que a vontade dela vai ser seguida no jogo. Mas enquanto aquele aluno não se sente à vontade, eu acho que essa pode ser uma estratégia, né? Jogar em conjunto, em equipe, e depois você vai propondo jogos em que ele precise se posicionar caso ele se sinta à vontade. Quando a gente traz esses elementos de jogo, né? Por exemplo, tem estratégias, a gente vai ter até sexta-feira numa palestra do professor Antônio Carneiro sobre o uso do Lego como uma metodologia, histórias em quadrinhos, é muito comum eles, principalmente na universidade, não, isso é coisa de criança, então a gente tem que quebrar essa barreira. E às vezes é um pouco difícil, né? Tem uma resistência. Depois acaba fluindo, geralmente, porque eles veem todo mundo se divertindo, vai chegando aos poucos assim, engajando, mas inicialmente às vezes tem. E é como você falou, depende da turma, né? A gente tem que entender o curso, o perfil, a turma, o que funciona para aquele grupo. Às vezes você começa com uma hora para outra. E o que eu acho que também pode ser uma estratégia bacana é criar com eles, né? Porque às vezes o professor não quer criar a ferramenta e aplicar, né? Às vezes ele quer criar junto. Então, da linha do tempo, né, eu trabalhei uma disciplina de embriologia, em que eu tinha que trabalhar etapas do desenvolvimento embrionário. Então, com eles, a gente se dividiu em grupos, cada grupo ficou responsável por uma semana do desenvolvimento, e a gente ia criando as cartas. Então, pode ser também que isso anime eles na hora de jogar, se foram eles mesmos que participaram dessa criação. Isso conecta muito com a proposta do espaço aqui, né, que é o Maker, e a gente propõe isso, que os alunos se engajem nessa construção para poder, a partir disso, refletir no processo de criação, né, e acabar se engajando um pouco mais também, dando a contribuição deles. Muito legal, Dani. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Fazer alguma pergunta? Não? Aproveita. Boa tarde. Eu cheguei no finalzinho aqui, mas eu ia perguntar, queria ter conhecido melhor o que vocês fazem, se vocês trabalham em escolas, não sei como que é, ou se vocês têm um espaço, mas como é que é a relação do celular ali no meio dos jogos, porque hoje em dia
coisa que você cada vez mais percebe-se que o déficit de atenção para o celular é uma coisa preocupante. E como que você é o celular zero, né, na hora do jogo ali? Obrigado pela tua pergunta. Eu sou professora numa universidade, né? Então a gente trabalha com adultos, a gente não restringe o uso do celular. A ideia é que durante a atividade a gente consiga engajar eles a ponto deles não quererem parar para usar o celular, né? Até porque é a vez dele, é a vez do outro, o que ele precisa fazer para conquistar aquele momento, mas a gente acontece, né? Deles usarem. O que eu acho que é interessante, tem muitos jogos que são analógicos que tentam misturar a estratégia, né? Que você tem que ler o QR Code para ler um desafio, ou encontrar a saída de algum lugar fisicamente, aí você espalha QR Code pela sala, tenta fazer um jogo de escape. Então a gente pode ter estratégias misturando, né? Para não deixar de usar totalmente, mas tentar juntar, né? Mas a nossa ideia de ser analógico, eu pelo menos trabalho mais com a parte analógica, é de fato criar alternativas, né, para isso, que ele acha interessante o momento que ele está vivendo ali, né? Maravilha. Então, recomendo que vocês sigam lá o Projetando Neurociência no Instagram também, né? Tá ali, mas projetando, tá no QR Code, para acompanhar os produtos e as propostas da professora Dani, né? Tem aí, ela distribuiu o folderzinho. Então, o Projetando Neurociência também presta consultoria, né, dentro desse contexto de criação de jogos, aplica oficinas. Então, qualquer coisa, tem os contatos da professora Dani aí. Dani, se vocês quiserem se reunir daqui a pouco. E vamos para ali ver um pouco desses jogos. A gente vai ali para aquela bancada, aquela última ali na ponta, para conhecer um pouco e ter uma conversa aí mais próxima, tirar dúvidas com a professora Daniele Branco. Professora, palmas para ela aqui. Tem feito um trabalho lindo com os jogos. Dani, muito obrigada por aceitar o convite, trazer aqui todo esse repertório, toda essa pesquisa. Vem só, vocês pensam em pesquisador, né? Você olha jogo, não vai pensar pesquisador, vai pensar, tá querendo enrolar, vai brincar, né? Estão brincando ali, tem isso também, está jogando ali, estão brincando, vai brincando, mas a gente aprende brincando também. Então, ver o produto de pesquisa assim, né, e poder se divertir com ele é maravilhoso demais. Parabéns pelo seu trabalho, a gente admira demais, por isso, né, trouxemos você para cá para participar desse evento lindo. Vamos lá jogar, gente? Vamos jogar, Dani? Obrigado.